Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Para aqueles que não me conhecem, eu sou a professora Eliane. Neste ano, eu e o professor Arley, professor de matemática dos sextos anos, estaremos com vocês dentro do componente curricular de práticas experimentais. O que vocês precisam saber sobre esse componente agora, nesse momento? É um componente curricular novo, então, tanto aqueles alunos que estão entrando, os alunos do sexto ano, tanto os alunos que já são do nosso CEPI, não tiveram contato ainda com esse componente. O que nós vamos trabalhar nas práticas experimentais? Primeiro, nós iremos trabalhar vários conteúdos, vários tópicos que vão englobar todo o núcleo comum que vocês têm na grade curricular, mas de uma forma diferenciada, ou seja, nós vamos utilizar da experimentação para trabalhar várias habilidades e competências junto com vocês, ou seja, nós vamos utilizar a base do experimento, o que o experimento pode trazer, os objetivos de um experimento para trabalhar várias atividades, ou seja, desenvolver habilidades principalmente em ciências, em matemática, mas também de língua portuguesa, história, geografia e qualquer outro componente que pudermos encaixar dentro das nossas aulas. Nesse primeiro momento, nós não temos condições de iniciarmos as atividades experimentais, porque nós precisamos levantar discussões para que vocês entendam tudo que é importante saber para começar a imaginar um laboratório, o que eu posso, o que eu não posso fazer, para depois a gente começar a trabalhar com vocês a questão da experimentação. Ou seja, como eu posso desenvolver um experimento tendo um roteiro, tendo a orientação e o professor como mediador, e como analisar os dados, porque o experimento só faz sentido se eu gerar dados e souber analisar esses dados. Ou seja, vocês vão precisar muito dos outros componentes curriculares para conseguir analisar, que nós podemos fazer experimentos da área que vai envolver conceitos de geografia, a matemática vai estar presente principalmente quando nós gerarmos dados numéricos, ou seja, todos os componentes vão estar interligados. Mas as primeiras coisas que nós precisamos discutir o que é um laboratório, para que serve um laboratório dentro da escola e quando eu posso ou não utilizar um laboratório, visto o trabalho e o cuidado redobrado que o professor tem ao levar a sua turma para o laboratório. Vamos entender um pouquinho? Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero que vocês me falem, me exponham durante essa semana é como vocês idealizam um laboratório. O que é um laboratório, para que serve o laboratório e o que tem dentro de um laboratório. Todos os laboratórios que existem, por exemplo, no nosso país, eles são iguais? Não. Cada laboratório ele vai ser estruturado e ele vai ser equipado de acordo com as necessidades, porque as vidrarias, os equipamentos, a estrutura física de um laboratório requer muitos gastos. Então, não faz sentido, por exemplo, de um laboratório que eu trabalho processos químicos, eu comprar vidrarias que são utilizadas especificamente para trabalhar com micro-organismos, ou seja, agentes biológicos. Então, eu sempre vou comprar as minhas vidrarias, os meus materiais, de acordo com a necessidade daquele laboratório. Se o laboratório tiver o interesse ou deseje futuramente realizar outros tipos de experimentos, de atividades, e tenha recurso para comprar essas vidrarias, sem problema algum. Mas a realidade que a gente encontra, pelo menos nas universidades públicas e nas escolas públicas, é um recurso bem apertado para comprar tudo que se precisa. Ou seja, é mais comum você encontrar um laboratório que ainda faltam algumas coisas do que um equipamento com materiais que não estejam sendo utilizados. Então, o que é um laboratório? O laboratório é um ambiente onde os cuidados são redobrados e esse ambiente ele é dedicado para desenvolver experiências, atividades, projetos visando o desenvolvimento, a construção de conhecimentos ou tecnologias. Porque mesmo quando você realiza um experimento com fins educacionais,
utilizando, por exemplo, materiais alternativos, você está ali construindo conhecimentos, está contribuindo para os estudos em relação à experimentação no ensino de ciências, que são os profissionais que mais utilizam o laboratório, o professor de ciências, o professor de química, física, biologia e por aí vai. Então, é um ambiente que ele é propício para a construção de conhecimentos. Mas o diferencial de um laboratório para uma sala de aula é porque ali eu terei ferramentas que eu não encontro em sala de aula, assim como a postura do estudante tem que ser diferenciada. Um exemplo, na sala de aulas, geralmente os alunos ficam sentados e em alguns casos eles podem até mudar a disposição da sala, fazer círculos e tudo mais, mas na maioria dos casos os alunos ficam sentados. No laboratório, os alunos eles ficam em pé, eles têm que ter uma vestimenta específica, ou seja, eu preciso que obrigatoriamente todos os estudantes estejam usando jaleco, sapato fechado, calça jeans e, se possível, utilizem óculos também, porque isso são os EPIs, os equipamentos de proteção individual, que todo indivíduo ao entrar no laboratório precisa estar utilizando. E, se possível, também o jaleco de manga comprida, porque quando você utiliza aquele jaleco de manga curta, que muitos utilizam, às vezes se acontecer algum acidente, cair alguma substância química no seu braço aqui, ó, o jaleco não vai servir para nada. A mesma coisa em relação às calças. É importante que os alunos, eles utilizem calça jeans, por quê? Se ele utilizar, por exemplo, as meninas utilizarem um leg ou os meninos utilizarem aquelas calças de tectel, são materiais muito finos. Então, qualquer coisa que seja corrosiva que cair, vai degradar muito rápido aquele material e vai diretamente com a pele. Então, quando você usa uma calça jeans, as chances de ter uma lesão mais grave na sua pele, ela é menor. Então, o ideal é que você use calça jeans e você use jaleco. E no laboratório só existem os equipamentos de proteção individual? Não. Nós também temos os equipamentos de proteção coletiva, ou seja, equipamentos que são de uso geral e que visam proteger não apenas um indivíduo, mas todos que estão ali desenvolvendo qualquer atividade. Um exemplo que nós temos, a capela, que é um ambiente que é utilizado para realizar a extração de substâncias químicas voláteis. O que é uma substância química volátil? É uma substância que evapora com facilidade. Então, por exemplo, um determinado ácido que é muito volátil, se você abrir ele no ambiente aberto, o que pode acontecer? Ele pode evaporar com muita facilidade. E a pessoa que está realizando esse procedimento, ela pode sofrer lesões nas vias nasais, dentre outras. Então, a capela é um ambiente onde você consegue retirar essa substância química que você sabe que é volátil e evitando essa inalação ou a perda desse material por volatilização, certo? Outros equipamentos de proteção coletiva que existem nos laboratórios. Nós também temos os extintores, então todo laboratório ele tem os extintores. Hoje em dia, além das capelas, nós temos os fluxos laminares, que são ambientes que você consegue realizar procedimentos com agentes químicos, agentes biológicos, também com maior segurança. Então, são ferramentas que ajudam o indivíduo a ter mais segurança dentro do laboratório, além das pias que possibilitam a lavagem das mãos, de acordo com o experimento que você for realizando, tudo isso para ajudar o indivíduo a realizar tudo que ele precisa fazer com maior segurança. Lembrando que uma das regras principais do laboratório é, em teoria, nenhum indivíduo deve realizar qualquer atividade sozinho dentro do laboratório. Por quê? Imaginem vocês que vocês estão realizando um experimento e acontece, porventura, algum acidente. E você está em um horário, está fora do horário de expediente daquele laboratório, ou você está fazendo esse experimento no horário do intervalo. E aí, naquele momento, não tem ninguém para te socorrer ou avisar que você se machucou ou você queimou a mão. Então, aconselha-se que nenhum estudante use o laboratório sozinho, sempre acompanhado do seu professor ou de mais estudantes, devidamente orientados e mediados pelo professor, para evitar esses possíveis acidentes.
que quando você utiliza, por exemplo, um ácido ou outra substância corrosiva, podem trazer sérias consequências. Então, basicamente, vocês têm que ter muito cuidado com a vestimenta, com o que vocês podem ou não podem fazer dentro do laboratório e também com os tumultos. O nosso laboratório de ciências ele não é tão grande, ele já está com as bancadas feitas, ele já tem as pias, estamos aguardando apenas receber todas as vidrarias e equipamentos para realizarmos as atividades quando voltarmos presenciais, mas algumas coisas não podem acontecer dentro do nosso e nem de qualquer outro laboratório, como, por exemplo, tumulto. No momento da realização das atividades, todos os estudantes têm que saber muito bem o que podem ou não podem fazer em relação ao experimento e onde podem e não podem ficar. Logicamente que antes de todo experimento vocês vão receber o roteiro, saberão quais substâncias vocês estarão trabalhando, quais as práticas que serão utilizadas, quais os conceitos que estarão envolvidos e o que pode e não pode fazer. Ou seja, correr no laboratório não é uma atividade que pode ser feita. Tumulto. Então, nós vamos fazer uma atividade que é feita em 4 etapas. Então, eu não posso ter o tumulto na primeira etapa, na segunda, na terceira ou na 4ª etapa. Todos os alunos têm que estar muito bem distribuídos dentro do laboratório, para que não haja tumulto, o que pode gerar um possível acidente, como a quebra de uma vidraria ou derramamento de alguma substância. Logicamente que dentro da escola, os professores sempre tentam utilizar substâncias, reagentes alternativos, que sejam atóxicos e que tragam o menor risco possível para os estudantes. Mas dentro do laboratório, nós podemos ter, por exemplo, algumas substâncias químicas que os alunos muitas vezes não conhecem e que precisam saber dos seus riscos. Então, é muito importante também que vocês observem o que tem dentro do laboratório para que vocês tenham discernimento do que vocês podem e não podem manusear. Então, pessoal, essas práticas experimentais, elas são parte do nosso componente hoje, visando basicamente isso, para que vocês possam enxergar a experimentação dentro e fora da escola. Será que eu só faço um experimento quando eu chego no laboratório, uso uma vidraria, produzo um relatório e entrego para o meu professor? Não. Quando você faz um suco, por exemplo, e você segue certinho todas as orientações do rótulo, você está realizando um experimento. E quando você não segue as orientações, por exemplo, contidas no rótulo para fazer esse suco, você consegue ter uma noção por que o seu suco ficou ou não ficou do modo como você esperava. Então, por exemplo, se você faz um suco em que lá está expresso que eu tenho 25 gramas de suco para 1 litro de água, se você faz de acordo com o que o rótulo pede e você mexe bem o suco, deixa ele homogêneo, ou seja, você não observa suco no final, o pó do suco no final do recipiente e você não coloca açúcar, porque não se pede para colocar açúcar, você espera que o suco fique ideal, ou seja, com sabor adequado, tudo na medida certa. Agora, se você coloca mais água do que pede o rótulo, do que especifica o rótulo, o que você vai esperar? Que o suco fique fraco. Ou seja, você não seguiu o roteiro para fazer aquele suco, você alterou a quantidade da água e você teve uma alteração no seu produto. Ou seja, o suco ficou mais fraco, ou seja, você não consegue nem sentir bem do que é aquele suco. Por exemplo, você tinha que colocar 1 litro, você colocou 2 litros para que rendesse mais. Então, são situações em que a experimentação está envolvida. Outro exemplo, você coloca menos água do que pede. Então, o rótulo pedia para você colocar 1 litro, você colocou 500 ml, meio litro. O que aconteceu? O suco ficou muito forte, porque você colocou menos água do que foi esperado. E são essas pequenas coisas que com o passar do tempo, da nossa vivência na experimentação, vocês vão entender por que o laboratório é importante. Porque vocês vão utilizar esses conceitos na vida, ou seja, respeitar o roteiro, respeitar as orientações, para que no final você não tenha nenhuma surpresa, como quando você faz uma receita de bolo. Se você segue a receita da maneira como ela é pedida, a chance do seu bolo não ficar bom, ela é muito menor.
Lógico que nós temos várias variáveis ali, mas quando você segue o roteiro certinho, é menos uma variável que você coloca no processo. Então, para a atividade dessa semana, eu quero que vocês pesquisem para mim o que é um laboratório, para que serve um laboratório de ciências dentro da escola e também o que você pode e não pode fazer dentro do laboratório. E vocês podem fazer por meio do caderno de vocês, vocês coloquem no caderno e enviem na plataforma do Google Sala de Aula, se possível. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, podem me procurar. Uma ótima semana!